Olá, queridos alunos, tudo bem? Estamos de volta com mais um vídeo de língua portuguesa. Então, chegou a nossa hora. Pega aí teu livro, vai. Vai dar um minutinho para você pegar teu livro. Ei, acabou o minuto. Vamos lá? Pegaram? Então, abre na página 157, tá? O que a gente está estudando nessa unidade? O que a gente já viu nas últimas duas aulas? A gente viu reportagem, gênero textual reportagem. A gente viu que tanto a reportagem quanto o jornalismo, quanto a notícia, eles são do campo linguístico, né, do campo jornalístico, tá? Mas há uma diferença entre um e outro. A notícia, ela é imediata, ela precisa ser rápida, porque senão a pessoa fica para trás, já que hoje, com a velocidade das coisas, com a internet, as coisas estão sendo publicadas no momento que estão acontecendo. Então, a notícia tem que ser imediata, ela é mais curta, ela não é aquela coisa longa. Já a reportagem, ela precisa de todo um planejamento, de uma pesquisa, né? É feita entrevista, é ouvido duas partes, no mínimo, se for um caso assim, onde envolva mais de uma pessoa, é ouvido as duas partes. São coletadas informações na comunidade, fotos, né? Sempre se houver fotos do local, ou é bom, a maioria tem fotos, você vai colocando fotos para que chame mais atenção ainda, para que a reportagem tenha ainda mais credibilidade. E aí a reportagem ela pode durar meses sendo preparada para depois ser publicada, né? Então vamos ver aqui o que a gente vai ver hoje. Prática e oralidade, conversa em jogo. Respeito e valorização de diferentes modos de viver. Na reportagem que você leu, a vida na aldeia indígena transcorre, ou seja, transcorre quer dizer que acontece, tá, gente? Em harmonia com o meio ambiente. As casas são feitas com material encontrado na natureza. A convivência com os animais é amigável e não há desperdício de recursos naturais como água e alimentos. E você? Como pode contribuir para o cuidado com a comunidade em que vive? Como, meus amores, se eu fosse uma repórter e tivesse te fazendo essa pergunta, qual seria a tua resposta? O que você faria para contribuir com os cuidados da comunidade em que você vive, da rua, do bairro, né, da localidade? Como você pode contribuir? A outra pergunta que eu tiraria é: o que pode ser feito para manter sua escola limpa, cuidada e para evitar desperdício de água e de energia? Por exemplo, o que você e seus coleguinhas, que toda a equipe escolar pode fazer para acontecer isso? A outra pergunta é: como colaborar para que animais e plantas vivem em harmonia com as pessoas? Como colaborar? Pegando, depredando as plantas, arrancando galhos, folhas, derrubando, quebrando uma quando está crescendo? De maneira alguma, né, gente? Maltratar animais, nunca, jamais, isso não pode. Além de ser cruel, o animal também sente dor, ele sente tristeza. Além de ser cruel, é crime, então a gente não pode maltratar os animais, né? E também a gente não pode depredar o meio ambiente, onde tem árvores a gente também não pode quebrar. Então, o que você pode fazer para colaborar para que isso não aconteça? Essas coisas que a Pro acabou de relatar. Pois muito bem, vamos continuar aqui nossa aula. Entrevista e relato oral. Entrevistas, meus caros e minhas caras, é uma forma de pesquisa, porque a partir do momento que eu vou, por exemplo, em um determinado bairro, e eu começo a entrevistar as pessoas que moram lá, os mais velhos, eu começo a dizer: como que esse bairro surgiu? Você está aqui desde quando esse bairro surgiu? Como foi? Mas o que motivou as pessoas a virem para cá? E aí eu vou coletando informações. Você tem foto de como que era esse bairro há 10 anos atrás? E como que é, para que a gente possa comparar? E eu vou coletando essas informações. Então, ou seja, eu estou pesquisando, não é isso? Eu vou na casa de um, vou na casa de outro, eu converso com um, eu converso com outro, eu pesquiso sobre. Aqui diz assim: você vai fazer uma entrevista com vizinhos ou parentes mais velhos sobre a história da comunidade da qual você faz parte, a aldeia, o bairro ou a cidade onde vive. Nós não podemos, eu não posso
dizer a você para ir na casa do seu vizinho fazer a sua entrevista, tá? Em período de pandemia não é aconselhável. Então, o que é que você vai fazer? Pergunta para sua avó, para o seu avô. Mas minha avó e meu avô não moram aqui, então pergunta para os seus pais. Eu sei que seus pais são jovens, mas aí, se eles não souberem como que a aldeia, ou o bairro, a cidade que vive surgiu, eles podem falar o que motivou a virem para cá, por exemplo, a morar naquele bairro, naquela rua, se são de outra cidade, que motivou vir para Petrolina. E aí tem várias coisas que vocês podem ir pesquisando e perguntando, ou vocês vão anotando, né, direitinho, o ideal é que vocês vão anotando. Então vamos lá. Mas é só chegar lá de repente e começar a perguntar? Não. Todo bom repórter primeiro faz um planejamento. Então, o que é o planejamento? Ele vai preparar primeiro o roteiro de perguntas. Se vocês observarem nas reportagens de televisão, que é algo que dá para você ver o que está acontecendo, elas estão sempre ou com o smartphone, com o telefone na mão, né, olhando, de vez em quando olhando as perguntas, as informações, ou então com um papelzinho, e vão perguntando o que está fazendo a pergunta para aqueles entrevistados. A maioria das vezes, quando eles não fazem isso, eles estudaram, fizeram esse planejamento, estudaram, então já sabem exatamente o que vão perguntar. Eles não chegam lá inventando a pergunta de repente, não. Então, aqui nós vamos dar algumas sugestões, mas vocês podem criar outras perguntas. Como surgiu a comunidade? Tá? Quem foram os primeiros habitantes? Como a comunidade cresceu ou diminuiu? Como era a paisagem natural? Ou seja, aquilo que a Pró diz, como que era isso antes de virem para cá? Ou a partir do momento que vocês vieram, como que era a paisagem aqui? Tem fotos, né? Quais são os acontecimentos importantes para a história do lugar? Então, assim, isso são coisas que vocês vão planejando para que vocês perguntem para a pessoa que vocês vão entrevistar, tá? E aí o registro, tá? O registro é o quê? O que a Pró disse antes, vocês vão escrevendo, vão colocando, registrando essa entrevista, essas respostas em algum local. Registre a entrevista e os dados coletados com os entrevistados, foi o que a Pró falou antes. Reúna todo o material que conseguir com os entrevistados, fotografias antigas, recortes de jornais e revistas, desenhos, mapas e outros. Mesmo que vocês não consigam essas coisas aqui, fotografias, mapas, jornais, mesmo que vocês não encontrem, vocês vão escrevendo, tá? E aqui, esse em grupo a gente não tem como, né, gente? Essa parte aqui de conversar e decidir, não. Você vai parar e você vai pensar, vai decidir qual é o que deve constar no relato sobre a história da comunidade. O que você vai realmente colocar na tua reportagem, no seu relato, tá? E aí, 2, produza um roteiro para o relato oral. Ou seja, meus amores, no momento, um relato oral, a Pró não teria como receber vídeos de todo mundo no WhatsApp, né? Fica muito pesado, tem uns 70 alunos, né? Aí o relato oral a gente deixa para quando a gente voltar para a sala de aula, aí a gente pode fazer isso, né? Fazer o relato oral, planejar uma entrevista com os colegas, então um será repórter, o outro entrevistado, e aí vai, certo? Aí tem, na apresentação, use estratégia para manter a atenção do público, ou seja, aqui vocês vão escrever uma reportagem para mim, ela não vai ser exatamente oral no momento, então eu quero mais uma reportagem, e eu quero sobre esse tema relatado no início aí, tá? A comunidade, o bairro, a rua, a aldeia, onde quer que vocês morem, vocês vão falar sobre esse local, tá? Para você, a gente não sabe a história do bairro. A Pró já disse, não sabe? Você vai entrevistar o seu pai, ou sua mãe, ou sua avó, ou seu avô, perguntando como que eles foram parar lá, como que eles foram morar lá, por que eles foram, o que eles acharam, eles gostam, eles pretendem morar lá a vida toda, ou planejam, pensam em sair um dia. Então, se você parar um pouquinho e planejar, você vai encontrar muitas e muitas perguntas acerca desse tema, tá bom? Ok? Então, hoje, meus amores,
será até aqui só, tá? Aqui diz que, ó, guarda o material, ele será usado na produção de um relato escrito sobre a comunidade. Então, é isso aqui, é esse relato, tá? Esse relato escrito que a PRO quer, certo? No momento, a gente vai deixar o relato oral para um outro momento. Agora, a PRO vai querer esse relato escrito. Combinado? Ou seja, uma produção de texto. E qual é o tipo de texto? Reportagem. Tudo já, meus amores? Compreenderam? Vocês entenderam que esse vídeo é só uma orientação de como vocês vão produzir a sua reportagem? Compreenderam, né? Então, ó, beijo da PRO. Fiquem bem, fiquem em paz e se cuidem. Fiquem com Deus.